O Evangelho é um relato sobre a obra de Cristo por nós. Seja bem-vindo ao React Bíblia. Hoje é dia de ler Romanos capítulo 3, o último trecho deste capítulo que é organizado em 3 partes. Você está vendo aí? Hoje nós vamos ler esta última parte. Se você fosse ler na sua Bíblia, você ia ler assim, vou brincar um pouquinho, tá? Você ia ler assim, sem graça, tá? Tudo preto, tudo do mesmo tamanho, não tem graça, brincadeira. Aqui no React Bíblia você lê de uma forma totalmente inovadora. Nós estamos usando o método de estudo indutivo, simplesmente colocando os destaques, colocando o texto bem grande aí na sua tela. Por isso eu acho que daria para você dar um like nesse vídeo, não? Se inscrever nesse canal para ler a Bíblia. Você está lendo um trecho da Bíblia, você teve dúvida? Corre aqui para o React Bíblia, nós vamos ler juntos. Voltei aqui só para a gente começar. Vamos lá? Vamos ler do 21 ao 31. Paulo vai nos dizer: agora, porém, conforme predito na lei de Moisés e nos profetas, boa notícia, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus. E Ele declara justos tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. E com essa, na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. E assim, Paulo encerra o seu capítulo de número 3, que agora nós vamos reagir. Bom, você que está vindo aí da leitura do capítulo 1, 2 e 3, só teve pancada até agora, viu? Só teve Paulo dizendo: pecado, pecador, você não merece nada. E aí, Paulo traz esse destaque. Vou dar
essa dica para você, ó. Preste atenção aos conectivos, tá? Porque aí Paulo, ele traz um argumento e agora ele apresenta o resultado. E ele fala, agora, porém, você vê que isso aqui, vamos falar um pouco de português, né? Isso aqui é adversativo. Ele fala, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, e isso aqui está falando do Antigo Testamento, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele. Esse é o ponto central de todo o argumento de Paulo na sua exposição do Evangelho. Somos declarados justos diante dele. Como, Paulo? Como somos? Sem as exigências da lei, tá? A lei era a grande questão do judeu e Paulo está construindo o Evangelho e ele está destruindo a lógica da lei. Vamos continuar, vamos com ele. Olha aí, ó. Somos declarados, de novo, né? Somos declarados justos diante de Deus. Como é o jeito correto, Paulo? Ele vai dizer aqui, ó, por meio da fé em Jesus Cristo. E aqui vale ressaltar a essência do Evangelho. Está em Jesus Cristo. Paulo vai dizer, e isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Vale a gente reagir que Paulo está falando numa igreja que tinha judeus, ok? E tinha gentios. E eles estavam brigando uns com os outros. Quem é correto? O judeu ou o gentio? Paulo quer destruir esta ideia. Paulo quer apresentar uma nova ideia. Paulo quer dizer, os judeus e os gentios precisam andar juntos. Não tem distinção. Trabalhar de Deus não distingue judeus e gentios. E ele vai dizer, ó, tá claro, vamos colocar aqui, ó, talvez um dos versículos mais importantes da Bíblia. Todos pecaram. Então, vamos lá? Vamos reagir? Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Ninguém consegue merecer, ninguém tem o padrão necessário para poder alcançar a glória de Deus. Apenas um, e este é o que vai garantir a salvação para todos. Mas primeiro precisamos entender, todos pecaram, não alcançam o padrão da glória de Deus. Por isso que Paulo apresenta aqui, olha a mensagem do Evangelho, que linda! Mas ele, em sua graça, o que ele faz? De novo, já é a terceira vez nesse trecho, nos declara justos por meio de Jesus Cristo. Que fez o que por nós? Que fez o que? Vamos lá? Que nos resgatou. Resgatou de quê? Do castigo por nossos pecados. Nós estávamos presos pelo pecado. O pecado é uma má notícia. O pecado é o maior problema do homem, que ele precisa que seja resolvido. E Deus age nos declarando justos em relação a esse pecado, enviando Jesus para nos resgatar. Então, Paulo vai dizer, olha aí, o Evangelho
para esta igreja. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Tá vendo? Outra imagem aqui do judeu, daquele povo. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou. A gente precisa lembrar do sistema religioso dos judeus, que envolvia sacrifício, envolvia sangue. E agora eles conseguem entender que, olha lá, vamos continuar a leitura, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. Então, Deus demonstra sua justiça quando ele oferece o sangue de um sacrifício que está representado por Jesus e no final foi oferecido por Deus. Que maravilha, não é? Ele diz, olha, no passado, lá no passado, tá? Deus se conteve e ele não castigou os pecados antes cometidos, pois ele planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Jesus é a justiça de Deus. E esse versículo é muito legal para nós reagirmos. Ele tem duas informações importantes sobre Deus. Paulo vai nos dizer, com isso, Deus se mostrou, olha aqui a primeira, Deus se mostrou justo. Como ele se mostrou justo? Eita, agora não é uma coisa boa, viu? Olha aqui, ó, condenando o pecador. Ele se mostrou justo condenando o pecado. Opa, li errado, né? Condenando o pecado. Diante de Deus, pecado, condenação. Mas ele se mostrou também, e aqui está uma expressão belíssima do Evangelho. Ele se mostrou justificador. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai declarar justo este miserável pecador, este pecador que está preso ao pecado e não tem como fugir. Como este pecador pode ser justificado? Está aqui, crendo em Jesus, o pecador que crê em Jesus. Aí, Paulo coloca uma questão no 27. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Vou deixar bem grande para você poder refletir, pensar, lembrar. Você pode se vangloriar de ter feito algo para ser aceito por Deus? Você pode desejar, vamos colocar aqui outra expressão, desejar fazer algo para ser aceito por Deus? Você pode, vamos colocar outra palavra aqui, tá? Você pode se esforçar de fazer algo para ser aceito por Deus? Não. Vamos ver a resposta de Paulo. Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. E a gente precisa entender que Paulo está destruindo todo o argumento dos judeus. Paulo está destruindo o argumento do judaísmo, que levantava a ideia de que você precisava, vou voltar aqui para o versículo anterior, você precisava se esforçar, você precisava desejar, e aí você poderia se vangloriar, porque você conseguiu, você foi lá, você fez. E agora Paulo está dizendo, não, nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé, ou seja, é
Jesus que realiza esta obra por nós. Vamos lá. Paulo vai dizer, olha aí. Portanto, que tá claro, né? Paulo chegou aí na sua conclusão. Portanto, judeus, gentios, entendam. Vou fazer um resumo de tudo para vocês. Somos declarados justos. Não é isso que vocês querem? Por meio da fé. E não pela obediência à lei. Paulo teve que escrever o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 para chegar nesta conclusão aqui. E aí ele diz, afinal, gente, vamos pensar. Deus é apenas Deus dos judeus, não é também Deus dos gentios. E ele quer que todos entendam isso. Claro que sim, igreja. Claro que sim, igreja aos romanos. Deus é Deus dos judeus, Deus é Deus dos gentios. Existe, outro resumo aí, ó. Existe um só Deus. E ele declara justos, tanto judeus como gentios, somente pela fé. Ficou muito claro, né? Ele diz, então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que vamos abolir a lei? E aqui, lembre-se que Paulo ele tem essa técnica de trazer argumentos contrários às verdades. Então, o que ele coloca aqui que ele acha que as pessoas vão trazer? Paulo, você quer abolir a lei? Você quer destruir a lei de Deus? Paulo vai dizer, claro que não. E ele traz agora uma revelação maravilhosa para encerrar o capítulo 3. Ele diz assim, na realidade, só quando temos fé, só quando nós temos fé, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. E ele nos diz o seguinte, olha que maravilhoso. Se você não tem fé, tá? Então, você vai tentar fazer por você mesmo. Você vai tentar pela sua força. Você vai tentar pela sua honra. Você vai tentar pelo seu próprio poder. E isso aqui tudo, vou colocar assim, ó. Isso aqui tudo destrói. Mas, se você tem fé, então, se você crê que Jesus te resgatou, que Jesus te santificou, que Jesus cumpriu a obra dele na cruz por você, sabe qual é a mágica? Aí você consegue cumprir a lei. Aí você consegue a obediência, porque o Espírito Santo de Deus vai operar em você, mas isso é assunto para os próximos capítulos, que esse vídeo ficou muito longo. Então, até lá. Agora, capítulo 4 de Romanos.